O Marobetti até falou sobre isso ontem no último lance, dizendo que quando o Lucha era técnico do Palmeiras, ele era o treinador de quando o São Paulo quebrou a escrita dentro do Allianz Parque. E aí o Mauro, né, das coisas de Palmeiras, o Mauro conhece mais do que todos nós aqui, ele diz que isso teve um impacto lá dentro do Palmeiras, que isso piorou o clima. Não que isso tenha sido o preponderante para ele ser demitido, mas que isso mudou o clima, o fato de ter perdido a invencibilidade dentro do Allianz Parque. Ele correu muito risco ontem, e que ontem, até talvez por causa disso, o Luxemburgo meio que valorizou tanto a manutenção da escrita. Né? Ele, em termos de tabu mantido, ok, o Luxemburgo teve algo para comemorar. Acabou aí. Sim. Porque é mais uma atuação do Corinthians ruim. Perfeito. Mais um jogo sem vitória, são 5 agora, e nas mãos do Luxemburgo foram 4. Ele venceu 3, empatou. Não, ele perdeu 3 e empatou 1. Empatou 2. Perdeu 3 e empatou 2. Ele empatou com Fortaleza. Empatou com São Paulo. Ele Dois perdeu empates. pro Argentino Júnior. Pro Del Valle. Del Valle. Remo não era ele. Ele estreia contra o Del Valle. Ele estreia contra o Del Valle, perde e perde o Botafogo. Perde o Botafogo. Então, a outra derrota é Botafogo. 3-0 Botafogo. Ele não vai chegar a 10 jogos, não. Então, ele lembrou... Não vai? Eu não sei. Cara, a métrica do Ricardinho. Ele pediu. Não adianta ficar trocando o técnico. Mas ele pediu. Problema E outra coisa. Não, ele pediu, Lucha, mas a torcida organizada já revogou Ô, Lucha, a autorização. Você foi um jogador nota 5,5. Pra ser bonzinho. Eu acho que você vai ter que continuar torcendo pro Inter, viu? Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi onde você quis chegar. E o Inter perdeu mais uma na rodada, né? Perdeu pro Galo é no bom ele sábado. torcer pro Inter. Giovana, o tempo passa e o Corinthians só piora. Eu acho que esse é bem o resumo do que está sendo o Corinthians em 2023, não? Sim, mas eu acho que não adianta ficar trocando de técnico. O elenco é deficitário, a defesa é uma mãe. A gente vê que o Rafinha passa com tranquilidade, o Bidu não marca, fica pra trás. O que o Gil fez, eu tô tentando entender o que o Gil faz nesse lance aí do gol, porque cai que nem um... Nossa. Né? Não vou nem utilizar a palavra que eu utilizar aqui, mas não dá pra entender. E é um Corinthians muito frágil defensivamente. Um Corinthians que cria pouco, tem ali a sua esperança total no Roger Guedes. Acho que o Luxemburgo vai bem quando inverte o Guedes de lado, porque aí sai aquele lance do pênalti, que acaba dando um empate. Então, assim, para mim, o trabalho dentro do possível está sendo bem feito. Ele está escalando ali alguns jovens, dando continuidade para alguns jovens, mas não dá para fazer além disso. Ele é o menor dos culpados, então? Para mim sim. Eu não acho que dá para fazer mais do que isso. Essa linha defensiva do Corinthians, muitos jogadores que a gente achou que poderiam ir bem, como o Maicon, por exemplo, não está conseguindo se encontrar. Acho que tem muito... Agora. Mas vai fazer o quê? O que tem aí também não tava é que assim... bem. Não? Então vai ter que tirar mais gente. O que tem... Eu acho que não faz diferença ele tá ou não, sinceramente. Também acho. O grande problema é que você vai mudando esquema, você vai mudando treinador, aí você muda treinador, você muda sistema de jogo, você muda esquema de jogo, você muda peças. O Luxemburgo ontem botou o garoto pra jogar, botou o Wesley, já barrou o Yuri Alberto, já botou o Yuri Alberto no jogo seguinte, você vai mudando, vai afastando o jogador. Afastou 3. E assim, e o carro andando, sabe? E a sequência do mês é Galo, é Flamengo, é Argentino Júnior, é Fluminense. Como é que faz? Vocês aqui, ó. A gente falou em 5 jogos, a verdade é que o Corinthians pode terminar, falei sobre isso ontem no último lance. O Corinthians pode terminar maio sem nenhuma chance de título. Ele pode perfeitamente ser eliminado pelo Atlético Mineiro, que está crescendo de produção. Ele pode, a situação dele na Libertadores é lutar para ser o terceiro. Fio da navalha, então ele pode... É lutar para ser o que ele vai enfrentar agora fora de casa um time que deu um baile nele dentro de casa. Exatamente. Então, assim... Sabe? Ele pode estar eliminado da Libertadores, talvez classificado, entre aspas, para a Sul-Americana, mas ele pode estar eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil. E no Brasileiro, ele está com 5, né? 5. E o Botafogo tem 10. Tem 16. Não, 12 pontos. Tem 10 a mais. Tem 15 pontos. 15 pontos. 16. 15 não, perdeu 15. Ontem. Então o Botafogo tem 10 pontos a mais. 10 a mais. Já, com 5 rodadas. Então, assim, ele teria que, para ele chegar no Botafogo, ele teria que ganhar 5 e o Botafogo empatar 5. Pra ele chegar no Botafogo. Vitor, então, assim, a realidade do Corinthians hoje é do outro lado da tabela. Outro lado, assim, ó, numa boa. Então, é isso que eu tô dizendo. Então, eu tô dizendo, em termos de título, ele pode chegar maio sem nenhuma possibilidade de título. Ou o título da Sul-Americana. O Ricardinho tá dizendo que você tá falando da possibilidade matemática, o Ricardinho já na possibilidade real já não tem chance. Vamos aqui agora. Eu falo muito. Isso eu falei só o Botafogo. Entre o Botafogo e o Corinthians tem o Palmeiras que tá 9 pontos. Palmeiras, o Atlético Mineiro, tem o Flamengo que tá crescendo. Fluminense. Os próximos 5 jogos do Corinthians. O Luxemburgo chegou ao 5º jogo ontem e falou que precisava de 10.
os próximos 5 jogos do Corinthians. Alguém aqui acha que o Corinthians vai conseguir ganhar do Atlético em Minas Gerais? Muito difícil. Por Pelo- mais que o pelo Atlético cenário tenha sido, de hoje- por mais que o Alguém aqui- Atlético pelo cenário esteja de sendo hoje- um time oscilante na temporada. Alguém mas aqui é acha que favorito. o Corinthians vai conseguir jogar de igual para igual com o Flamengo no final de semana? Igual para igual não joga. Pode jogar. Pode ser Igual que pra sim. igual. Pode não joga. jogar. O Flamengo, Não, o Flamengo, acho. tomou, o Flamengo tomou calor de um time com 2 a menos. Ele pode Tá. ganhar sem jogar de igual para Isso. igual. Igual pra igual, é não, Aí mas depois pelo vai a resultado- Argentina. Vai a Argentina. Depois Jogo bem recebe o complicado. Fluminense. É. Desculpa. É, hoje não tem condição de jogar para igual. tem E pra ver, igual. corintiano e depois pode ficar vai bravo aqui, comigo. Depois é o Galo de novo. Depois é o Galo, Galo. e depois É isso. tem um jogo no meio de lá e depois Quito. Então, o corintiano pode ficar bravo comigo. Eu acho muito difícil o Corinthians conquistar uma vitória nos próximos 5 jogos. É. Muito difícil. E eu Uma nos próximos 5. E o tamanho, a quantidade de problemas que esse time tem, assim, e dentro e fora de campo, né? Tudo que aconteceu, os 6 dias do Cuca, aquilo mexeu com todo mundo, aquilo foi muito turbulento, mexeu com o emocional, com o psicológico, mexeu com o tático, mexeu com o campo. O time não joga nada. Eu acho que está provado que não é só a ausência do Renato Augusto o problema. É um grande problema. Talvez seja o principal deles. Você pode Mas ter não ele é só só dia isso, 31, né? tá bom pra você não? Hã? Só dia 31, talvez, o Renato. A volta? Na De- volta contra o Galo. Depois dessa sequência toda aí, de Flamengo, de Argentino Júnior, E outra, Fluminense. a volta contra o Galo pode ser um mero amistoso. Difícil a gente dizer. Não, pode ser. Pode. Se jogar pode, essa bola aí. Você poder, viu o Galo pode, sábado? pode tudo. Viu o Vi. Galo sábado? Crescendo também. Mas o problema não Viu era só o aquele Renato moço chamado Augusto, Guto? né? Tá provado que o problema não era só o Renato Augusto. Não, tá provado. Acho que esse é o O Corinthians ponto, é um né? time Pra mim, desorganizado. A Giovana problema fala maior isso. é o sistema A defensivo. Giovana fala na defesa do Giovana Corinthians fala da desde defesa do que Corinthians desde, O que desde é a primeira certo, é certo. rodada do Campeonato Paulista. Olha, certo. Ela o só falou que a primeiro jogo defesa eu se acho que salvou contra o São Bernardo, que foi um espetáculo. O Contra o São Bernardo? Lembra? Contra o Aquele- Bernardo foi Acho que 3 a talvez tenha 0 sido o pior fora, jogo. fora o esculacho. É, fora o baile, lá no ABC, eu tava ele lá. Vocês conhecem a Estávamos lá, peça, né? Eu estávamos lá. não quero nem... Aquele Mas dia a- foi um desastre. Aquele 3-0 no começo do Campeonato Paulista em cima do Água Santa, Sim. quando o Água Santa não tinha se encontrado ainda, era uma completa bagunça, era um catadão, o Corinthians já dava muito espaço, já dava indícios de que seria um problema a defesa. Infelizmente, a gente não gosta de falar de idade, porque hoje tem mudado muito isso no futebol e a gente vê bastante na Europa, mas é uma defesa que está envelhecida e não consegue mais recompor. Os jogadores toda hora mal posicionados, toda hora uma avenida nas laterais. Correr pra trás, né? Tem Aí sido você vê, problema. ó. O Corinthians na teve teoria, 37% de posse de bola do clássico, gente. Um clássico dentro de Cássio casa. no gol, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Essa, na teoria, seria a defesa do Corinthians. Hoje é isso. Hoje É isso. difícil, hein? E tem tecnicamente alguns jogadores aí, por exemplo, o É desempenho difícil. do Fagner, ele é o desempenho abaixo. E o Fábio há Santos um não bom joga tempo. tem quanto tempo? Jogou no Bidu ontem de novo. Jogou o né? Bidu de novo. É, Ele, então. acho que o Fábio jogou contra... Qual foi o antes desse? Botafogo. Jogou contra o Botafogo. Botafogo. verdade. Jogou assim. E outra, assim, quando você troca treinador, outro objetivo é dar uma chacoalhada de ambiente, Mas você vai trocar é o elenco, discurso. não vai, não calma, tem calma. dinheiro. Porque assim, até Ricardinho agora. criou o fato novo, né? Exatamente. Tudo bem. Acho que são no 5 Bahia deu jogos. certo. No Bahia não, acho que no Cruzeiro deu certo. Hein? Gente, Acho. assim, o Luxemburgo não é mágico, nenhum treinador Muito é jogo. mágico de em 5 jogos resolver Mas o todos Luiz os Castro problemas. ficou e é líder do É campeonato. líder do campeonato, Mas tá vou mais te de um ano falar, aí. até ele achou que ia sair. Ninguém chega em 5 jogos e resolve todos os problemas. O Luxemburgo não tem varinha mágica. Não é isso. Ninguém está cobrando isso. Eu jamais Mas a cobraria organização isso. dá pra cobrar, cara. E além disso, assim, essa coisa do, o discurso vai contagiar, o Luxemburgo. A gente falou isso aqui semana passada. Tá virado pro céu, é agora. Isso aí não dá mais, eu cara. não sei se isso hoje é suficiente para contagiar Jorge, os caras. Eu não quando sei o se Lucha isso é foi convincente. contratado, o dia seguinte eu estava aqui. Eu disse aqui, o Lucha sabe de bola? Porra, claro que ele sabe de bola. Mas eu tenho muita dificuldade de compreender como é que vai ser o Lucha no dia a dia. Eu vou falar porque eu sei. Os caras não estão muito felizes já não, tá? Ah, nunca estão, né? Porque o Lázaro era bonzinho e não virou nada. O VP reclamavam sempre e agora o VPP, por favor. Tem um ponto também de... Os caras têm que o jogar elenco tem bola. que estar satisfeito com alguém, né? Tanto Porque que se- a torcida vai cobrar Alguém o tem que jogador do servir, negócio. né? Eu acho que eles têm que começar a pensar neles, né? Será que o desempenho deles é para eles estarem Mas felizes, será que eles estão assim, achar preocupados que também? o... Nossa, se eu tô ganhando a bolada, tô num dos maiores clubes do Brasil e eu ficar feliz com o meu desempenho, aí a gente tem que exaltar o que o Maicon fez. Foi lá, deu a cara dele a tapa, falou, não estou satisfeito, porque é um cara que reconhece que não tá bem, que pode entregar mais e que valoriza o Corinthians. Agora, eu não sinto essa entrega de outros, sabe? E acho que a falta de confiança tá gerando ali um desconforto Ou a muito falta de alto. bola também. É. Tem alguns que já chegaram no topo. E tem alguns que estão lá. E tem alguns que estão em declínio de carreira.